Estamos iniciando mais um episódio do podcast Damião Sem Corte, hoje com a professora, foi diretora do CIEP Glauber Rocha, o primeiro CIEP aqui de Nova Friburgo. 40 anos, Cláudio. 40 anos. E também vereadora dessa casa, foi presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Uma honra receber Ângela Fernandes. Seja muito bem-vinda, Ângela. Responsável pela Lei Orgânica Municipal. Sim, e pelo primeiro concurso público da Câmara. E também nessa conversa, professor Expedito e Nubimar. Tá isso aí. Bem-vinda, Ângela. Muito obrigada. E a gente vai falar de um assunto que me é muito caro, né? Que é o projeto dos CIEPs, do Programa Especial de Educação, que foi implementado a partir do primeiro governo Brizola, pelo maravilhoso professor Darcy Ribeiro, que era o vice-governador e também acumulava a Secretaria, né, de Educação e Cultura, que na época eram juntas, né, com o apoio de Maria da Linhares e com o apoio de Ara Vargas, quer dizer, um time assim, de primeira, né? Show de bola. E aí, né? agora, eu sempre penso nisso, eu olho para hoje, para o secretário de Educação, me dá uma tristeza, olha só que time que nós tínhamos, hein? Pois é, e a ideia era levantar junto ao professorado as questões que se faziam com dificuldade na época em relação à educação, e a partir de então montar o projeto, né, o Programa Especial de Educação. E aí esse levantamento foi feito no Encontro de Mendes, que aconteceu em 1983, em Mendes, né? E com 100 professores representando a categoria, assim, tirava das escolas um representante, aí no final da cascata, esses 100 representavam um bojo de professores, e tinham muitos problemas na época, né? A maioria das escolas era de 3 turnos, diurnos, com 2 horas e meia, 3 horas de aula, tinham muitos problemas. A creche ainda era um segmento que não era da educação, que era um segmento da assistência social, ficou só da educação, só depois de 96, com a LDB, que passou a ser educação básica, educação infantil, creche para escolas, era 3, 4 e 5 para a escola. Então, quer dizer, tinha muitos problemas na época, né? A renitência, que era a repetência básica no primeiro ano e na quinta série, era uma coisa assim terrível. Um projeto que veio para mudar muita coisa. Muita coisa, revolucionou, né? E ainda dentro da ditadura, né? 83 nós ainda estávamos sob o governo conturbado, difícil e conturbado. Visionário, né? Brizola, Darcy Ribeiro, as pessoas que atuaram junto com essa equipe maravilhosa. Esse projeto, ele foi entregue para o Niemeyer, e o Niemeyer, então, cria um prédio para o projeto. Isso é uma coisa que não existe. Eu lembro, até falei no dia que a gente prestou homenagem aos CIEPs, né, da fala do Brizola num debate com o Fernando Henrique, né, que o Fernando Henrique disse, não, Brizola, esse projeto é muito caro. Caro é ignorância. Caro mesmo é ignorância. Uma lição, né? Aí me chamou a atenção aqui na descrição da Ângela, que o projeto foi construído coletivamente, com representantes das diversas unidades escolares do Estado. Por isso que é tão lindo. E Nova Friburgo, Nova Friburgo é bom a gente lembrar, foi presenteado, né? Tem que considerar isso um presente, né? Uma coisa divina. Com 3 unidades. 3, a proposta eram 5, ainda ficaram 3, ainda ficamos devendo 2, mas agora só está funcionando mesmo com horário integral, a 480, né? Lá ainda está funcionando. O conselheiro Luiz Carlos Veronese. Exatamente, o nome de um professor, de um militante, alguém também isso aí. Batalhou muito pela educação. E aí esse projeto era um projeto dos sonhos, né? Porque veja só, 4 diretores, diretora-geral e 3 adjuntos, que era um diretor pedagógico, um diretor administrativo, um diretor comunitário. E tinha um animador. Os animadores culturais, né? Que a proposta eram 3 animadores por CIEP, mas às vezes não dava, né? Aí nós tínhamos, no Glauber Rocha, por exemplo, a gente tinha sempre 1, 2 animadores, depois, ultimamente, a última leva foi o Almir Borges, uma pessoa fantástica. Almir, abraço, Almir. E tinha aquele tripé, né? Educação, saúde e cultura. E a saúde ficava... tinha um gabinete médico e um gabinete dentário que fazia o atendimento básico, a anamnese das crianças, e sempre nos finais de semana ou em horários mais à tarde, a gente bolava palestras, etc., para a comunidade
em relação A comunidade sempre a participou tema, muito, é muita né? coisa. Inclusive o Darcy dizia, esse CIEP, nós estamos chegando, quem está chegando somos nós. Isso. A comunidade está lá. Então, nós temos que nos apresentar à comunidade. Temos que subir a comunidade do Rui Sanglá, subir a comunidade do Ouro Preto, que era o Glauber Rocha no caso, né, que eu estou falando. Mas isso aconteceu em todos os CIEPs. Os diretores, junto com as equipes, subiam a comunidade e como arautos, apresentavam esse projeto para a comunidade. Entendeu? E eu acho que isso foi um grande diferencial, por exemplo, de você não chegar friamente no espaço. Com né? a solução para a comunidade, é construir Isso. com a comunidade Isso. a solução a partir da necessidade, da maneira com que a própria comunidade se enxerga. E a gente via como isso transformou a vida das pessoas. Eu participei num determinado momento numa luta contra o fechamento do CIEP Glauber Rocha. E estava ali a família, a comunidade, as mães, os pais, a garotada, eles fizeram até um rap para defender de forma cultural a permanência naquele espaço que era de horário integral. Enquanto na contracorrente vem aí um trabalho de destruição de uma política pública de educação, né? Fala-se em horário integral, mas não se implementa o horário integral aqui no município, enfim. É porque a educação é integral em horário integral, né? Exato. Quer dizer, só esticar o horário não quer dizer que você esteja trabalhando na educação integral. Esse que era a diferença desse projeto, né? E um projeto que fazia com que a comunidade tivesse aquele sentimento de pertencimento. Era uma coisa que pertencia a ela, na medida em que foi apresentado a ela, dizendo assim, esse equipamento que está aí é de vocês. Né? Então vocês vão poder usar esse equipamento. E usavam o equipamento. Né? Tinha casamento no CIEP, tinha festa de aniversário muito no CIEP. Muito democrático o espaço. Tinha essa diretora da comunitária era para isso, para organizar os espaços, organizar os horários, para fazer essa integração, entendeu? Ângela, uma coisa que você já comentou que eu achei muito legal foi a forma como os professores foram para os CIEPs. Num primeiro momento, num primeiro momento não teve ainda, não tinha tido ainda, ou depois teve o concurso de 40 horas. Então, no primeiro momento não tinha havido ainda esse concurso, né? E era assim, quem é que quer trabalhar nesse projeto? Quem gostaria de trabalhar nesse projeto? Isso foi outra coisa exitosa, né? Quer dizer, as pessoas chegaram lá acreditando, porque realmente a publicidade que se fazia da escola era negativa, infelizmente, né? Era que coisas horríveis, engorda porcos, depreciando as pessoas que estavam lá, dizendo que era como é que é? Fazia um layout, porque era sempre na estrada que tinha o CIEP. É uma forma de tentar derrubar um projeto revolucionário que atenderia as famílias mais pobres, os trabalhadores, né, os seus filhos. Muito melhor, inclusive, o CIEP tinha dependências muito melhores escolinhas acanhadas, do que muitas escolas particulares, privadas, entendeu? Não, e de escolas até do próprio Estado, muito acanhadas, em locais também, muitas vezes distantes, ou inóspitos, né, com paredes mofadas, goteira, isso a gente cansa de ver e ainda perdura. Mas, Ângela, é importante a gente relembrar disso, nesses 10 minutos aqui de Damião Sem Corte, que tem uma geração que não conhece. Se a gente não traz essa informação de quanto foi positivo na vida de tanta gente, o CIEP passa como se não tivesse existido. Alguém vai passar a olhar aquele prédio e falar, o que é isso? Não, já foi uma escola. Não, isso foi um projeto revolucionário de educação. É verdade. E depois, uma outra coisa também que deu muito certo é que os professores, eles tinham todo dia reunião de 2 horas. Não é Isso, eu queria tocar nesse assunto. Essas reuniões também envolviam a comunidade? Tinha uma associação de pais, nessas da comunidade? Tinha, mas essas reuniões eram para os professores se organizarem e eram diárias. Planejamento, porque para dar recado tem mural e tem circular, né? Sim. Então reunião é para você produzir alguma coisa, para você estudar textos, ler, né? Se apropriar mais daquilo que estava sendo desenvolvido ali. E em relação ao que você me perguntou, os conselhos de classe eram com a comunidade, os pais participavam dos conselhos, os alunos participavam dos conselhos, eram conselhos múltiplos, porque era importante também que o pai falasse sobre o seu filho, quer dizer, como ele é em casa, né? Ele é aqui, ele é assim, e em casa como é que ele é, né? Isso era dar voz a esse pai, né?
Olha, Ângela, foram nós momentos de sonho, sabia? nós estamos chegando ao fim desses 10 minutos de Cláudio Damião sem corte. Pô, como passou rápido. Passa rápido. Já acabou. Já, é muito rápido. Mas deixou aqui uma bela Olha só, mensagem. CIEP, um sonho possível. Um sonho possível. Isso. E obrigado aqui pela sua participação. E os sonhos não envelhecem. Não hein? envelhece. É isso aí. Lubimar, Obrigada, Ângela. Obrigada a todos. Expedito, Obrigado e até a Ângela. Que alegria. obrigado, muito prazer em Alegria recebê-la minha. aqui. Muito obrigada a vocês também.